Com a palavra, Esther Solano, cientista política com doutorado pela Universidade Complutense de Madrid e professora adjunta de Relações Internacionais da Unifesp. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando conversei com a Mara sobre a proposta de vir para cá falar sobre as saídas da crise, eu pensei, a única coisa que eu sei é que eu saí da Espanha na crise e a saída que eu sei, né? Não sei mais nada, né? Porque eu saí da Espanha em 2010 a causa da crise. E olha só, na minha vida, venho aqui, anos depois, caio numa crise também, né? Então, enfim, eu acho que eu vou fazer uma terapia coletiva com vocês. Basicamente vai ser isso, né? Pois sim, então, pedindo já perdão por essa terapia coletiva, né, o desabafo coletivo, vamos lá, gente. Eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a perspectiva multidimensional nessa crise brasileira, a nível sistêmico também internacional, e um pouco com essa minha experiência que eu tive quando estourou a crise político-econômica na Europa e essa reminiscência que nós estamos vivendo hoje dos processos políticos lá, né? Então, vai ser um pouco uma ponte semântica entre esses dois mundos políticos, né? A primeira coisa que me parece muito óbvia nessa confluência de crise multinível é que nós não estaríamos aqui hoje se não tivéssemos uma muito preocupante crise econômica. Isso me parece muito claro, né? A base de tudo, né? E uma crise econômica que, infelizmente, está muito longe de desaparecer do mapa global, mesmo com discursos altamente ufanistas na Europa, né? Vejam bem isso. Por exemplo, faz 2 dias, o presidente da Espanha saiu na TV falando que a Espanha praticamente tinha superado a crise, porque, enfim, o desemprego tinha descido do 25% ao 23%. Então, estamos no caminho certo, né? Do 25% ao 23% de desemprego, estamos no caminho certo, superando a crise, né? Ou seja, desprovisto de todo tipo de pudor, né? Bem, então, essa crise global econômica que nós enfrentamos é uma crise do capital, desse capital centralizador absoluto, e a pergunta é a seguinte: nós temos alguma saída? Nós podemos confrontar essa política de austeridade que está se impondo a nível planetário? Olha, eu acho que o Brasil está entrando por um caminho complexo, mas poderia talvez tirar algumas lições econômicas de como que foi a agenda implantada na Europa, né? Parece-me muito claro que essa austeridade e a destruição das políticas trabalhistas foram extremamente negativas nos países europeus implantados principalmente no sul da Europa, né? E eu fico me perguntando, num país ainda, no Brasil, onde muitos direitos não foram construídos, se nós impomos uma agenda de austeridade, de flexibilização da agenda trabalhista, podemos ter realmente uma profunda crise de direitos e uma profunda crise ainda maior de desigualdade, um país onde ainda a igualdade não foi construída, né? Então, sem ter uma possibilidade de sair realmente dessa receita neoliberal imposta pelas grandes agências e pelo grande capital internacional, o governo deveria fazer um certo exercício de, enfim, vamos colocar aí, imaginação heterodoxa, talvez, né? Porque nós não podemos cair realmente nessa armadilha da receita neoliberal, né? O governo deve ser o exercício de pensar, sim, em lucrar as grandes fortunas, de pensar, sim, de taxar as grandes fortunas, de taxar, sim, os bancos, de ter uma certa possibilidade de sair dessa receita neoliberal absolutamente estanca e de gueto ideológico, né? Porque senão, evidentemente, que vai ser uma chacina social que vai acontecer nesse país, né? Além da crise econômica, me parece muito claro que, a nível internacional, nós estamos vivendo uma crise da esquerda, de forma geral, né? E permita-me colocar aqui o termo de esquerda, o termo de progressismo, né? Para que todo mundo mais ou menos entenda o que estou falando. Por quê? Porque, infelizmente, nesse momento atual, o capitalismo chegou a um momento absolutista, centralizador, que basicamente não está deixando praticamente nenhum tipo de oxigenação da esquerda progressista. Nós estamos num ponto absolutamente centralizador do capitalismo, a nível econômico, a nível político, que está deixando quase inviável qualquer tipo de alternativa realmente progressista, né? De
minimamente contra-hegemônica, minimamente construída de baixo para cima, né, como falava a professora antes. Né? E nós temos múltiplos exemplos no mundo todo de partidos, de estruturas, né, de modelos que tentam, de alguma forma, contestar essa hegemonia brutal do modelo capitalista atual e se sufocam, né, afogam, não conseguem. Né? Por outra parte, nós temos desafios que são irresolúveis desde o ponto de vista desse capitalismo voraz, extremo e brutal, como, por exemplo, a crise atual dos imigrantes, a questão medioambiental. Então, se nós não nos engajarmos num projeto efetivamente minimamente contra-hegemônico, vamos ter uma crise permanente, brutal e de consequências desastrosas. Né? Isso me parece também claro. Né? A democracia é outro desafio. A democracia, nesse mundo nosso pós-político, pós-moderno, como queiram falar, a democracia virou simplesmente um instrumento, virou um instrumento burocrático, virou uma máquina absolutamente envelhecida, refém de forças econômicas cada vez mais e absolutamente descolada desse desejo de representatividade. Né? Então, tal como o nosso modelo democrático está posto hoje, nós vamos ter que enfrentar aí uma coisa evidente, um mal-estar democrático contínuo, isso é óbvio. Né? Por muito que nós tenhamos algumas soluções paliativas que minimizem também esse mal-estar democrático, a democracia simplesmente ficou tão descolada, simbólica, psicologicamente, dos que teoricamente representa, que esse mal-estar democrático veio para ficar, a não ser que nós consigamos, de fato, modificar esse sistema representativo, e que a democracia saia dessa instrumentalização e desse modo de refém no qual ela está colocada. Né? E dentro da democracia, óbvio, o partido. Né? Eu acho que essa conversa, esse diálogo sobre o papel do partido como o coração representativo do modelo democrático deve ser feita, né? Com muito cuidado, evidentemente, com muita responsabilidade, com muita decência política, mas nós temos que questionar a figura do partido. Acho que sim, acho que nós devemos pensar em alternativas pós-partido. Por que não? Pelo menos pensar. Eu acho que nós nos devemos a nós mesmos uma reflexão alternativa. Né? Ainda mais, eu me lembro quando eu cheguei aqui ao Brasil, acostumada a esse bipartidarismo na Espanha, né, que é tão brutal, tão decimonônico, tão decadente, né, que agora está se rompendo um pouco, mas que é um dinossauro. Né? Quando eu cheguei aqui, meu marido me falou: Esther, você sabe quantos partidos tem no Brasil? Não sei, deve ter, não sei, não sabia nada, né? 14, 15, né? De uma risada infinita, falou. Daqui a pouco tem 34, 35, né? Que ainda não entra muito na minha cabeça, né? Mas essa pulverização partidária, para mim, é absolutamente simbólico do que o partido significa, né? Basicamente, um instrumento de poder e controle de certas castas sociais, né? Que utilizam o partido como um veículo, né? De poder. E quando estou falando de partidos, vejam bem, a minha ideia, estou falando de partidos de forma geral, né? Infelizmente, nessa minha caracterização de partido como uma máquina de poder político, burocrático, como uma máquina de reprodução do sistema de poder, não escapa nem ao PT, nem ao PSDB, nem aos grandes partidos, óbvio. Né? Infelizmente, o PT, que prometia parecer uma coisa diferente, caiu nessa mesma tragédia do partido como máquina de reprodução de poder. Né? Então, por que não falar numa era pós-partidos? Por que não refletir, talvez, sobre isso? Eu venho de uma experiência na Espanha interessante, que eu acho que vocês já todos conhecem, que é a Plataforma Cidadã, que deu a vitória para a prefeita de Barcelona nas últimas eleições. Né? É um modelo interessante, por que não para refletir? Né? Basicamente, dentro de uma estrutura que ainda é muito institucionalizada, mas a ideia é criar uma plataforma cidadã de movimentos coletivos, etc., que repense num modelo partidário em moldes diferentes. Então, por que não? Existe uma possível reflexão sobre isso. Né? Por outra parte, uma coisa que me parece clara, né? Dentro desse modelo partidário que afeta todos os grandes e pequenos partidos no Brasil, mas no mundo também de forma internacional, eu penso sempre, talvez com esse meu olhar estrangeiro, né? Penso muito no que o PT significou, o que o PT significa. Né? E alguns erros, né? Talvez estratégicos, né? Talvez de princípios, talvez de rumo, de burocratização, né? Que parecem óbvios e evidentes. Né? Um deles, né? É esse neopopulismo que a Mara falava outro dia. O neopopulismo, para mim, o neopopulismo que o Lula representou, o neopopulismo que está tão enraizado na América Latina é sinônimo de crise, né? Porque você esvazia um sistema representativo e, basicamente, joga tudo numa figura absolutista e centralizadora. Né? Então, você não tem saída para a crise com um sistema neopopulista que não deixa, de fato, respirar outro tipo de alternativas de representação e que não deixa novas lideranças surgirem. Né? Então, se você coloca tudo isso, esse neopopulismo,
esse isolamento brutal da presidente Dilma, né, que parece curioso que não parecemos não encontrar muito bem esse meio termo entre uma política altamente demagógica e uma política altamente antidemagógica, tecnocrata, que se afasta da população, né? Parece que não conseguimos encontrar um meio termo de diálogo que se base assim nos aspectos técnicos da política gerenciais, mas que comunica e dialoga com os cidadãos, né? E, por outro lado, eu acho que me parece muito evidente que o PT não assumiu uma postura, com todos os problemas que eu falei, autocrítica, né? Assim, e esse veio parte do desabafo, né? Quando nós falamos sobre a corrupção, por exemplo, né, eu fiz também pesquisa sobre a corrupção, os movimentos que vão na Paulista agora, etc., essa questão da corrupção, né? Eu vejo uma ausência absoluta de movimento autocrítico no PT. Sim, nós, de fato, nos transformamos numa máquina, nós temos representantes que foram, sim, corruptos, que são, sim, corruptos, assumimos isso. A corrupção... Estou um pouco cansada nesse discurso de que tudo culpa da imprensa, de que tudo culpa da oposição, de que tudo culpa de um grande golpismo que se avecinha, né? Nós sabemos, existe monopólio da imprensa, existe evidentemente um tipo de golpismo soft ou hard, tudo bem, mas essa ausência da autocrítica, essa ausência de uma capacidade de se metabolizar, de se recriar, de se reconstruir, fez do PT, para mim, simplesmente um cadáver político, né? Um cadáver que não sabe para onde vai e que não tem essa capacidade de reconstrução e de repensar a si mesmo, né? Por outro lado, e uma coisa que eu vi muito na Espanha, me lembro quando a crise econômica, né? Uma coisa a não menosprezar é o fogo amigo, né? Dentro do próprio PT também, né? Eu falava com a Mara antes brincando, né? O que pode se beneficiar mais do impeachment agora? Provavelmente o PT, né? Sendo sinceros, né? Por que eu falo isso, né? Porque eu tenho um exemplo da Espanha muito claro, né? Na Espanha, na crise econômica, governava o PSOE, o Partido Socialista, teoricamente a esquerda, né? Que aconteceu num determinado momento, em 2011, 6 meses antes de convocar as eleições de uma forma natural, a crise chegou a um ponto tão insustentável, econômica e politicamente, que então o presidente Zapatero convocou novas eleições, né? 6 meses antes do período natural. Nós temos essa possibilidade eleitoral que antecipar as eleições, né? O que aconteceu? Todo o processo duríssimo de reformas políticas, econômicas e trabalhistas caiu em mãos da direita, dos conservadores, do PP, com um esgotamento do PP, do partido atual fortíssimo. Agora nós temos novas eleições, o PP caiu uma decadência na espiral brutal e o PSOE pode ter a chance, de fato, de novo, de vir a ganhar as eleições junto com a mão do Podemos, né? Então, quem foi beneficiário justamente dessas eleições antecipadas no meio da crise foi o PSOE, aquele que de fato saiu num momento crítico e está voltando agora, porque se é oposição, está voltando agora como uma real alternativa, né? Deixo isso lá para uma provocação, né? Por último, gente, uma coisa que me preocupa muito, que acho talvez mais trágico do que todo esse conjunto de cadáveres políticos, partidários, é a crise de valores, né? E isso me parece brutal. Estou vendo um conservadorismo punitivo, que me parece terrível, e um conservadorismo fundamentalista, fanático, evangélico, que também parece terrível, né? Estamos falando que o Estatuto da Família, por exemplo, é uma aberração, né, que deveria ter feito todo mundo sair para a rua 5 minutos depois dele ser aprovado, né? Nós temos um punitivismo que está acabando com qualquer tipo de projeto de igualdade de inserção social nas grandes cidades, por exemplo, né? Então, enfim, se nós temos essa crise multidimensional a nível macro, meso, micro, a nível interligada, nós temos uma dimensão da crise econômica, partidária, política, que talvez está um pouco longe da nossa perspectiva como cidadãos, mas uma coisa que me parece muito clara, que eu queria aqui passar para vocês, é que não sei a saída da crise, mas o que me parece é que nós não podemos sair dessa crise multidimensional, como eu já falei, se uma ativa participação cidadã e cada vez maior. Acho que hoje, mais do que nunca, cada um de nós tem que assumir esse seu papel responsável de cidadão participativo, de cidadão político que constrói política, que faz política, não simplesmente que demanda política, mas que faz e constrói uma alternativa política, né? Então, mais do que nunca, me parece que nós temos que construir uma alternativa progressista, construir uma alternativa de direitos, porque os direitos que tanto foram sangrados para ser construídos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, podem demorar, assim, muito pouco para ser destruídos, infelizmente. Nós temos essas figuras neopopulistas, como em São Paulo, que estão ascendendo, vejam bem, na próxima eleição da Atena, Russomano, Feliciano, para a prefeitura, né?
a luta passa pelo coletivo, mas a luta passa porque cada um de nós, como indivíduos, se pense como agente político, né? Nós temos que participar de fato na política. E aqui na universidade, já que nós estamos nesse fórum, que deveria ser fórum privilegiado de pensamento, mas que, infelizmente, carece muito de ser esse fórum privilegiado de pensamento, eu faço um chamamento quase desesperado, né? Eu dou aula na Federal de São Paulo e eu vejo que ainda nós estamos formando operadores, estamos formando burocratas, mas não estamos formando cidadãos críticos. E isso me parece assim um erro fundamental e gravíssimo, né? Então, eu faço um apelo para vocês, né? Nós temos que formar cidadãos críticos, né? De nada você formar um operador, um burocrata, um administrador, um gestor que não tenha uma mínima competência de reflexão crítica cidadã política, né? Então, enfim, gente, basicamente eu queria falar disso. Nós temos que nos empoderar politicamente, temos que nos empoderar como cidadãos, temos que nos empoderar como agentes críticos da política, porque senão estou vendo que a perspectiva vai ser Bolsonaro 2018, gente. Eu acho que nenhum de nós quer isso, viu? Muito obrigada. Gente, o pessoal aqui do grupo de opinião pública informou que já são 2.000 pessoas na internet assistindo aqui o colóquio, que é muito legal. Então, eu quero agradecer o público também da internet.